Então, nada melhor do que um exercício para a gente treinar os casos de solicitação e treinar a aplicação das solicitações que interferem em estrutura. De tal maneira que você tem aqui um exercício, eu gostaria que você, por favor, desse um pause e lesse o exercício com calma. Note que esse exercício se refere a uma ponte rolante utilizada para pátio de sucata. E para facilitar os cálculos, e só para a gente treinar as equações, eu já forneci as solicitações em uma unidade qualquer. Eu coloquei unidades de solicitação. Pode ser megapascal, pode ser quilopascal, pode ser força se for o caso. Eu sei que tensão é completamente diferente de força, mas eu estou te dizendo que é uma unidade de solicitação. Então, importa que você entenda como é que faz para utilizar essas equações e depois, na prática, você calcula o que te for interessante. Se você estiver calculando força, faça os cálculos de força. Se o interesse for calcular as tensões, faça os cálculos de tensão. Da mesma forma que eu pedi para você dar um pause e analisar o enunciado, eu vou pedir para você fazer a mesma coisa com as questões. E como as perguntas se referem aos cálculos das solicitações, eu vou calcular as solicitações para os casos 1, 2 e 3. Para fazer isso, a primeira coisa que a gente deve fazer é classificar a estrutura em grupos. Então eu vou pegar essas informações que estão no enunciado, utilização ocasional, a carga máxima é de 60 toneladas, normalmente levantará 20 toneladas, de tal maneira que eu consigo calcular a fração da carga. 20 toneladas dividido por 60 toneladas, o P equivale a 1/3. Então, em termos de classe de utilização, essa palavra utilização ocasional ela é muito útil para que a gente possa classificar em classe de utilização A, porque está escrito na definição da frequência de utilização do movimento de levantamento, utilização ocasional. Daí eu vou utilizar a tabela de estados de carga e com essa fração mínima da carga máxima igual a 1/3, eu consigo caracterizar que o estado de cargas é igual a 1, de tal maneira que eu vou juntar essas duas informações na tabela de grupos e eu cruzo as informações classe A, estado de cargas 1 e caracterizo a estrutura como sendo do grupo 2. Entretanto, eu havia comentado extensivamente que, de acordo com uma homenagem que eu gosto de fazer ao professor Arthur, todas as vezes que o equipamento estiver transportando materiais siderúrgicos, materiais em fusão, produtos químicos ou produtos corrosivos, a gente conversou de que iremos classificar num grupo imediatamente acima. Então, a partir de agora, a classificação do grupo é 3. Aí eu vou me remeter ao enunciado de tal maneira que eu possa identificar as solicitações que foram fornecidas. E através de cores, eu identifiquei cor vermelha é o SG, cor laranja é o SL, na cor verde kryptonita, eu separei todos os 3 principais efeitos dos movimentos horizontais, separando em azul o efeito dos choques, porque os choques entram exclusivamente no caso 3 de solicitação. Daí eu coloquei aqui em roxo, imagino eu que essa cor seja roxa, a solicitação devendo ao vento máximo, e diz no enunciado que o vento máximo é de 10 km por hora e a solicitação devido ao vento máximo já está calculada para a gente, que é 20 unidades de solicitação. E uma outra informação é que o vento limite de serviço, que é de 5 km por hora, causa uma solicitação que é determinada como 4 vezes a pressão aerodinâmica. De tal maneira que eu vou começar a buscar algumas informações com esses dados do enunciado. A primeira coisa que eu vou colocar aqui é a tabela de velocidades a serem atingidas. E diz no enunciado que é uma ponte rolante, diz que o equipamento sofrerá fortes acelerações e diz também que o tempo de aceleração é 3,7 segundos, de tal maneira que eu vou combinar essas duas informações vermelhas, vou utilizar essa tabela de velocidade e descobrir que a velocidade a ser atingida é igual a 1,6 metros por segundo. Isso proporciona que eu consiga entrar na tabela de coeficiente dinâmico e, separando o tipo de equipamento, que é uma ponte rolante, entrando com a informação de que a velocidade a ser atingida é 1,6, eu consigo calcular o coeficiente dinâmico igual a 1,6. Eu quero só chamar a atenção de vocês que foi uma coincidência de que a velocidade atingida é igual a 1,6 e que o coeficiente dinâmico é igual a 1,6. Mas isso aconteceu porque, como a velocidade de levantamento é maior do que 1 metro por segundo, qualquer velocidade acima de 1 metro por segundo vai resultar em um coeficiente dinâmico igual a 1,6. Então,
Supondo que a velocidade de levantamento fosse 1,2, o coeficiente dinâmico seria igual a 1,6. Então foi só uma coincidência numérica. Para que a gente possa prosseguir nos cálculos, eu vou buscar o coeficiente de majoração. E como eu sei que o equipamento está classificado como grupo 3 e ele é um equipamento para fins siderúrgicos, eu consigo descobrir que o coeficiente de majoração é igual a 1. E aí eu também vou aproveitar a informação sobre o vento limite de serviço, que é de 5 km por hora, e vou calcular a velocidade do vento, fazendo a conversão, obviamente, para metros por segundo. Por quê? Eu tinha avisado para vocês que a pressão aerodinâmica era calculada através da velocidade do vento, e a velocidade do vento na fórmula da pressão aerodinâmica tem que entrar em metros por segundo. Então, esses cálculos já foram feitos e a gente descobre que o SW tem 4,8 unidades de solicitação. Então, a gente consegue fazer o cálculo do caso 1, que é o serviço normal sem vento. Basta a gente aplicar a fórmula, é o MX, que multiplica a soma do SG com o PSI vezes o SL mais o SH, ou seja, o caso 1 de solicitação tem 85 unidades de solicitação. Quando a gente passa para o caso 2, que é serviço normal com vento limite de serviço, basta a gente somar a solicitação devido ao caso 1, que é 85, com o SW, que foi calculado anteriormente, é 4,8, resultando em 89,8 unidades de solicitação. E aí, quando a gente fala de solicitações excepcionais, a gente tem 3 situações. Primeiro, o equipamento fora de serviço com vento máximo. Depois, o equipamento em serviço sob o efeito do amortecimento. E depois, o equipamento submetido a ensaios. A gente tem ensaio estático e ensaio dinâmico. E aí a gente sabe que a norma recomenda que a gente pegue o maior valor dentre essas 3. Então, esse é o panorama de solicitações desse exercício. Daí eu faço algumas outras perguntas para vocês, que é, por exemplo, se o TD fosse 12.500 horas e o TS fosse 480 horas, a gente teria o número convencional de ciclos igual a 9,37 vezes 10 a quarta ciclos. E aí eu conversei com vocês. Todas as vezes que a gente tiver algum tipo de intervalo, a gente convenciona de pegar o maior dos intervalos. E finalmente temos a última pergunta do enunciado, que nos provoca a identificar, se não forem fornecidos os dados precisos, como é que a gente classificaria ou a utilização, ou o estado de cargas, ou o grupo da estrutura. Então, eu conversei com vocês que quando não tivermos dados disponíveis precisos no enunciado do exercício, a gente tem que recorrer à tabela de exemplos, e no nosso caso a gente tem uma ponte rolante para a parte de sucata. A classe de utilização ficaria entre B e C e a gente convenciona de pegar o valor superior desse intervalo. No caso, a classe de utilização seria C. Dessa maneira, a gente encerra a parte de casos de solicitação e na próxima aula conversaremos rapidamente sobre segurança.